Martin Luther King foi assassinado no dia 4 de abril de 68. No dia seguinte, uma professora de nome Jane Elliott, uma professora de ensino fundamental, ela tentou explicar para os seus alunos a razão da morte do Martin Luther King. Ela lecionava numa escola numa cidade de nome Riceville, uma escola só para brancos. E as crianças não entendiam por que ele tinha sido assassinado. A professora então, ela disse a si mesma que sabia que havia chegado o momento de abordar aquele assunto de uma maneira concreta, pois eles já haviam falado inclusive sobre discriminação. Ela então fez um plano. Ela teve o objetivo de tornar o preconceito algo extremamente tangível para aqueles alunos que, de novo, eram só brancos. Então ela fez o seguinte: no início da aula ela dividiu a turma em dois grupos, os de olhos castanhos e os de olhos azuis. Em seguida, o que ela fez? Ela fez uma afirmação para aquela época super chocante, onde os alunos de olhos castanhos seriam superiores aos alunos de olhos azuis. Então os grupos foram separados e as crianças de olhos azuis foram obrigadas a sentar ao fundo da sala de aula, como forma de inferioridade. E para as crianças de olhos castanhos, ela disse: vocês são os mais inteligentes, inclusive vocês não podem sentar juntos, inclusive se encontrar no recreio. E as crianças de olhos azuis seriam obrigadas a utilizarem uma faixa vermelha no braço para que outros os identificassem como inferiores à distância. A professora ela ficou extremamente espantada com a rapidez com que a turma se transformou. Ela ficou chocada ao perceber que crianças do terceiro ano haviam se transformado em pessoas extremamente maldosas e viciadas e preconceituosas. Amizades de longa data haviam até se dissolvido, assim como no passe de mágica. Um aluno, inclusive de olhos castanhos, chegou para ela e fez uma pergunta muito forte: como a senhora, de olhos azuis, pode dar aula para nós? Ok, no dia seguinte, a professora entrou em sala de aula e fez a seguinte declaração: cometi um terrível engano. Na verdade, as crianças de olhos castanhos é que são inferiores. Essa mudança de situação foi aceita até que imediatamente. As crianças de olhos azuis vibraram e correram para colocar suas coleiras nos alunos inferiores de olhos castanhos. Os alunos que estavam no grupo inferior se descreveram como tristes, maldosos, burros e até mesquinhos. O menino chegou até a dizer que quando eles estavam para baixo, tudo parecia de acontecer de ruim com eles. Na percepção dele, ele entendia que os outros eram mais felizes. Essa simulação tornou super conhecida e estudos foram feitos 10 e 20 anos depois e mostrou que os alunos da professora Elliott tinham menos preconceitos do que outras crianças que não haviam passado por aquela dinâmica. Só para você ter uma ideia do impacto desse teste, dessa avaliação, a reunião de 16 anos de formados, depois de formados, ela foi transmitida pela rede de televisão PBS, em rede nacional. Então fica a dica. É uma metáfora. Olhos azuis e olhos castanhos. Mas dentro dessa metáfora tem muito de preconceito. Você realmente está preparado para lidar com preconceito?